Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre a moral na formação do povo brasileiro, né? Poderíamos ter aqui como exemplo Estados Unidos, países da Europa, da Ásia, não, mas estamos falando do Brasil, não é? Estamos conversando a partir da nossa casa, da formação do nosso povo, com alguns vícios, obviamente, que perduram, mas nós também queremos, nesse terceiro bloco, especialmente chamar a atenção para as virtudes que precisam ser cultivadas. O que precisa ser resguardado, o que deve ser melhorado e o que não podemos perder de jeito nenhum para que possamos, não é, atingir esta moralidade, esta vivência ética que todos nós queremos. Antes, porém, vamos mais uma vez às ruas e perguntamos às pessoas, e aí? Você acha que a sociedade, ela de fato influencia na formação moral das pessoas? Vamos ver o que as pessoas responderam. Ué, porque os fatos da sociedade é uma via de mão dupla, né? Tanto o indivíduo influencia a sociedade, quanto a sociedade influencia o indivíduo. Então, se, por exemplo, aparece numa mídia a opinião de uma pessoa que está na sociedade, isso vai influenciar na pessoa. Então, acho que são vários exemplos, né? Assim. Com certeza, educação, né? O pessoal está muito carente de princípios, de moral, né? Então é por aí, é de berço, né? Tudo influencia, né? Sim, pode. Porque a sociedade cria certos valores e ela impõe isso para as pessoas e as pessoas acabam tendo que seguir para serem aceitas. Claro, certamente. Porque acho que a moral vem da cultura, né? Se a sociedade está atenta, eu acho que ela pode fazer mudança, pode fazer diferença, sim. Completamente, né? Sempre influencia, né? Daquilo que você vive, você passa pra frente. Eu acho que não, né? Eu acho que a moral começa das pessoas de acordo com como o seu país é governado, né? Então se você não tem exemplo de quem tá ali em cima, quem tá lá embaixo não vai ter moral nenhuma. Minha opinião minha, mas eu acho que hoje em dia ninguém pode julgar ninguém também não, né? Hoje em dia todo mundo tem telhado de vidro, então é a opinião minha. Acho sim, porque a nossa sociedade hoje, a gente vive pensando, por exemplo, no que os outros vão falar, a gente nas atitudes a gente não pode, tudo tem que pensar antes, acho que a sociedade manda sim muito. Acho que a sociedade ela tem muita influência em várias coisas e a moral, acredito que uma delas. A influência, não sei, por acaso, por mídia, por manipulação de ideias, todas essas coisas, acho que pode acabar influenciando a moral das pessoas. Eu acho que a sociedade influencia sim, eu acho que vem um pouco de berço, um pouco da criação da família, mas a sociedade também, o que as pessoas veem na televisão, o que as pessoas leem, o que as pessoas aprendem na escola, com certeza vem da sociedade. Tá certo. E aí, Frei Mose? Não, gostei das observações. Em todo caso, eu começaria numa outra linha, da seguinte forma. Primeiro, que cada um se conscientize, essa palavra conscientização é muito rica, se conscientize do seu papel. Por exemplo, um professor, uma professora pode ter um grande papel. Imagina, durante gerações, vai transmitindo os valores, não é? E vai criando um senso crítico na criança para ela julgar melhor o que está certo, o que não está certo, não é? Então, você imagina também nos negócios, depois no aspecto mais da política, no aspecto religioso. Também na religião, também, por vezes, não é, se apregoam coisas que não levam para o bem do país. Não é? Por exemplo, criando ilusões de uma felicidade fácil, não é, de uma riqueza fácil, e assim vai. Então, eu queria dizer, onde nós estamos, onde trabalhamos, devemos estar preocupados. Segundo lugar, em termos de sociedade, já na década de 60, Paulo Freire insistia muito, é preciso criar uma consciência crítica. O que é isso? Não ir na onda, não é? Você transpor as aparências. Alguém falou aí, não usou a palavra, mas sugeriu manipulação. Nós vivemos num contexto de manipulação, de tal forma que o que é vício é apresentado como virtude, e o que é virtude é apresentado como vício. Então, ter o senso crítico. Outro também colocou, de uma maneira implícita ao menos, o modismo. Não, hoje todo mundo procede assim. Não é porque todo mundo procede assim
isso corresponde à moralidade. Em outras palavras, é todo um trabalho a ser feito a nível pessoal, a nível, eu diria, de funções sociais e a nível da própria sociedade e da própria igreja. O senhor citou um elemento aqui, eu ainda gostaria de resgatá-lo, que, enquanto o senhor falava, me veio à memória justamente a questão em termos de educação, daquela pequena matéria que nós tínhamos já e surgiu lá pela década de 70, Educação Moral e Cívica. Ensinavam valores, princípios, inclusive religiosos, e que depois se perdeu, hoje não se tem mais, sobretudo no ensino fundamental e médio, aquilo ali acontecia ali pelo 5º, 6º ano do ensino fundamental. Esse resgate, Frei Mose, também poderia acontecer pela educação, mas eu digo até no tocante a essa matéria propriamente dita, foi muito útil, parece. Eu tive que refazer essa matéria para revalidar a minha filosofia e achei um horror, não é? Porque depende como você apresenta, né? Vamos dizer assim, o que é educação, o que é moral e o que é civismo, né? Muito bem, mas independentemente disso, que leve outro nome, mas você tem que ter dentro da grade curricular uma disciplina que ajude as pessoas a avaliar a si próprias, avaliar a sociedade, avaliar, eu diria, mesmo as religiões, enfim, para as pessoas poderem se colocar melhor. Eu acho indispensável. Claro que todas as disciplinas, psicologia, sociologia, etc., de uma forma ou de outra, ajudam, mas de uma maneira ou de outra deve entrar essa concepção. Vamos refletir melhor sobre nossos valores, não é? E sobre os nossos vícios. Eu acho que deveria entrar com uma nomenclatura assim, mais, eu diria, enfeitada, para não assustar ninguém, mas de qualquer forma, absolutamente necessário. A maioria das pessoas não tem oportunidade de refletir e vai simplesmente na onda, né? Vai criando a própria... Professora, por favor, que outros passos devem ser dados justamente para que possamos atingir esta meta que todos nós queremos, afinal das contas? Bom, em primeiro lugar, compreender que a sociedade nada mais é que um conjunto de indivíduos, não é? A sociedade é formada por nós. E eu acho que há um fato que nós devemos refletir, que tem muita relação, com o trato com a coisa pública. Pela nossa história, como nós vimos aqui, nós reproduzimos vícios políticos. E um dos maiores é nós entendermos que aquilo que é público está dissociado de nós. Há um certo desprezo com o que é público, com a coisa pública. Veja bem, será que nós tratamos um bem público da mesma maneira como nós tratamos um bem que nós compramos? Não. Nós observamos aí nas ruas, pichações, lixo. Então, o que nós precisamos remodelar, refletir para retomarmos essa consciência, é que o que é público é também nosso. Raimundo Faoro, na obra, dizia que o maior problema da colonização portuguesa foi criar uma dissociação entre o Estado e o indivíduo. E nós estamos num bom caminho, porque essas manifestações demonstraram com muita clareza que as pessoas querem se apossar daquilo que é público. Elas querem ter o sentimento de pertencimento, e isso é muito bom. Agora, isso não se faz depreciando aquilo que nós já construímos. Tem se falado muito aí, na época da ditadura era melhor, o Congresso não vale nada, isso é um absurdo. Porque nós demoramos muitos anos para usufruir da democracia que nós temos hoje. E nós não podemos nunca falar isso sob pena de colocarmos em risco um bem tão precioso que nós conseguimos. Então, o mais importante é que nós possamos tomar consciência dos vícios políticos, daquilo que nós, indivíduos, temos reproduzindo isso nas nossas relações, e considerar aquilo que é público como aquilo que é nosso também. É um processo de reflexão, com a ajuda da mídia, também valorizando aquilo que há de bom nesse país. E há muita coisa boa. Agora, Frei Mose, você acredita, portanto, e é aí que está, sem perder o trem da história. Nós estamos vivendo, em termos de Brasil,
realmente um despertar, um linguajar que se tornou aí muito comum, ou seja, o gigante está despertando, né? Isso veio das ruas e assim por diante. Estamos, quem sabe, vivendo ou começando a experimentar esse despertar de uma nova moralidade, um novo civismo, de uma nova sociedade? Eu diria em junho a gente teve essa sensação. Agora, passados os meses, eu acho que o gigante voltou a dormir. Então é preciso acordá-lo, não é? E como é que vamos acordá-lo? Exatamente nisso, não é? Que cada um no seu lugar vá despertando novamente essa consciência da sua responsabilidade, corresponsabilidade. E me parece que também houve uma estratégia de esvaziamento dessa consciência do gigante que estava despertando. A estratégia foi soltar, não é, todo tipo de vandalismo para, por assim dizer, desmoralizar aquela consciência política que estava se manifestando. E aí é que nós deveríamos analisar bem os fatos para ver se é possível realmente fazer com que esse gigante desperte e desperte não para destruir, mas para construir, porque ele tem muita força. Eu concordo com a doutora, sempre de novo devemos voltar aos lados positivos no meio, porque é no meio do pântano que brotam flores e lírios tão belos, assim também aqui no Brasil. Tá certo. E para descobrirmos essas maravilhas de Deus, eu gostaria que a senhora deixasse, por favor, doutor, uma mensagem final aos amigos que nos acompanham, não é de que realmente estamos num caminho de esperança, não de pessimismo, num caminho propositivo, não apenas de condenação, para que realmente, a partir desta boa reflexão, possamos, quem sabe com a graça de Deus, quem sabe a médio, talvez ainda que seja a longo, mas de fato uma sociedade nova como nós queremos. Bom, Padre Hamilton, gostaria de deixar a mensagem inicialmente agradecendo pela possibilidade de participar do seu programa. Para mim foi uma grande alegria. Uma mensagem positiva, no sentido de que essas manifestações foram um despertar do civismo. E nós não podemos permitir que vândalos, que pessoas aproveitadoras usem desse movimento em benefícios pessoais, sejam partidos políticos, sejam políticos, enfim. Essa é uma manifestação da nação brasileira. E essa manifestação ela veio para construir, para edificar, e não para destruir aquilo que nós já conquistamos. Então, continuemos com esse espírito crítico e de reflexão, porque a partir deles é que nós vamos edificar. Tá certo. Podemos ir à igreja, como a igreja pode, uma vez que ela já apoiou, mas ainda colaborar ainda mais para que isto continue, ou seja, continuemos nesse bom caminho. Olha, efetivamente a Igreja do Brasil, sobretudo a partir de 64, não é? Com as campanhas da fraternidade, quantos e quantos temas trataram exatamente disso, da moralidade, mas no sentido mais amplo da palavra, não é? E eu acho que deve continuar e incentivar aos bons cidadãos que não se prendam dentro da sua gaiola de ouro, mas que tenham a coragem de tomar iniciativas, não é? Como vocês tomaram a iniciativa de publicar um livro, assim, de fazer um seminário, um debate, ou seja, é dessa maneira que a igreja costuma dar a sua colaboração. Tá certo. E nós aqui no Programa em Pauta vamos continuar colaborando com a boa reflexão, com a boa análise dos fatos, da história, dos acontecimentos, para que desta maneira possamos crescer não somente em consciência, mas em atitudes bem práticas e assim como nós queremos, como já repetimos várias vezes, mas continuaremos a repetir, construir uma sociedade nova, onde reine realmente o amor, a justiça, a misericórdia, onde todos possam viver realmente como irmãos. É utopia? Pode ser, mas a perseverança da fé nos faz, com a graça de Deus, chegar lá. Não é isso? Grande abraço para você. Já estamos vivendo o encontro de oração aqui com o Padre Wagner Bahia e vamos continuar a vivê-lo amanhã e também no domingo. Então participe, venha estar conosco aqui na Canção Nova Minas, esse encontro de oração maravilhoso com o Padre Wagner Bahia. Já começou hoje, mas amanhã continua e também no domingo. Para você, um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.